Eu, sinceramente, nunca li tanta bobagem, tanta besteira como o texto do Financial Times, o jornal britânico, falando que Bolsonaro vai virar um mártir, ou pode virar um mártir com julgamento aqui no Brasil. Olha que quantidade de coisa mal escrita! Uma desconsideração total, um desconhecimento total do contexto político brasileiro. O Financial Times fala que o Brasil tem que tomar muito cuidado com o julgamento do Bolsonaro, porque ele pode virar igual o Trump e vencer 2026 como o Trump venceu em 2024. Não vai acontecer por vários motivos. Primeiro, porque o Bolsonaro está inelegível, o que não aconteceu com o Trump. Trump não venceu 2024 porque ele virou mártir, ele venceu porque houve um pacto do Vale do Silício. Só que aqui no Brasil, nem a direita quer que o Bolsonaro dispute, porque existem múltiplos interesses, como do Republicanos, do Kassab, do Tarcísio de Freitas, do Ronaldo Caiado, que não querem que o Bolsonaro prospere, eles querem que o Bolsonaro afunde. Ai, porque vai aumentar a polarização. O Brasil já está polarizado, com ou sem o julgamento do Bolsonaro. Olha, os caras querem... A primeira coisa que eles deveriam entender é o seguinte: o Brasil não é para amadores, essa é uma fala, uma frase, um ditado popular que os britânicos não entendem e querem dar pitaco aqui no nosso país. Mas primeiro coloque nos comentários: você acha que Bolsonaro pode virar mártir por conta da condenação? Você acha que os Estados Unidos podem impor sanções com Alexandre de Moraes? O que você achou dessa percepção do Financial Times? Sinceramente, você acha que a direita quer que o Bolsonaro seja condenado? Na minha opinião, sim. Se você concorda que não vai haver nenhum tipo de Bolsonaro, de martírio do Bolsonaro, deixa o like no vídeo se você concorda comigo e se inscreva no canal. O jornal britânico Financial Times recentemente entrevistou o Bolsonaro, numa entrevista que ele se martirizou demais, quase a ponto de falar que o Alexandre de Moraes não é careca naturalmente, que ele pinta aquela cabeça pra ficar daquele jeito usando efeitos especiais com CGI caríssimo. E agora, o Financial Times afirmou que o julgamento do Bolsonaro é arriscado para o Brasil, porque o Bolsonaro poderia virar um mártir com esse julgamento. Só que os argumentos que o Financial Times apresenta são argumentos assim, simplesmente esdrúxulos, que não fazem sentido algum. Primeiro porque o Financial Times fala que o julgamento do Bolsonaro vai aumentar a polarização no país entre aqueles que são favoráveis à condenação e aqueles que não são favoráveis à condenação. Como se o país já não estivesse polarizado. Aí depois, o jornal fala sobre a viagem do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos e como isso também é uma estratégia para poder fomentar a narrativa de que o Bolsonaro é um perseguido no Brasil, fomentando a narrativa para o exterior. E depois até falam sobre a carta de sanções que está sendo produzida ou estaria sendo produzida nos Estados Unidos para bloquear a entrada do Alexandre de Moraes em território americano, algo que não vai prosperar e eu já vou falar isso daqui a pouco. Mas o pior de tudo é a comparação do Bolsonaro com o Donald Trump, dizendo que o Trump, ele justamente virou mártir por conta do 6 de janeiro, que aconteceu lá nos Estados Unidos em 2021, e depois o Trump foi condenado e mesmo assim voltou à presidência da República. Só que isso tem um erro gigantesco. Por quê? O Financial Times, ele desconsidera as diferenças políticas que existem no Brasil com as diferenças dos Estados Unidos. E existe uma diferença muito primordial e básica. No Brasil, nós somos pluripartidários, diferentemente dos Estados Unidos. Tudo bem que nos Estados Unidos existem vários partidos, mas só dois têm destaque: os republicanos e os democratas. Aqui não. E por conta de haver esse pluripartidarismo aqui no Brasil, existem muitos outros candidatos que querem que o Bolsonaro seja preso e não tenha anistia. Candidatos à direita. A direita brasileira quer a condenação do Bolsonaro. Tá havendo toda uma discussão sobre o projeto de anistia, que precisa do aval do Hugo Mota. O Hugo Mota é do Republicanos. O Republicanos não tem interesse algum que o Bolsonaro seja anistiado. O Republicanos quer que o Bolsonaro seja preso. Por quê? Porque o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que é o favorito para assumir o lugar do Bolsonaro, é do Republicanos. E ele já tem o apoio das elites econômicas. Então, se o Bolsonaro não for anistiado, se o Bolsonaro for preso e não disputar 2026, que ele já está inelegível, mas, enfim,
Se a saída do Bolsonaro já for sacramentada, o Tarcísio de Freitas pode disputar projetando republicanos. E o PSD quer essa disputa do Tarcísio. Por quê? Porque assim o Gilberto Kassab poderia disputar o governo de São Paulo, que é o sonho dele. Então você acha que há interesse em anistia de Bolsonaro? Porcaria nenhuma! Não dá pra querer olhar o que aconteceu nos Estados Unidos e projetar pra cá sem a devida parcimônia, sem a devida contextualização. E o pior é que o Financial Times acredita a vitória de Trump, o fato de ele ter virado Marte pelo 6 de janeiro, da invasão do Capitólio. Um erro absurdo. Por quê? Porque o Trump, ele ganhou, e a gente falou isso quando começaram a fazer as comparações lá com a vitória do Trump a respeito do Bolsonaro. Trump venceu por conta do pacto que ele fez com o Vale do Silício. Trump ia ser derrotado. A campanha dele estava afundando. Quando Biden sai e Kamala Harris assume a posição, ela estava avassaladora. Só que o Vale do Silício, na figura do Elon Musk, fez um pacto com o Trump. E agora nós estamos vendo todos os resultados desse pacto. Todos os benefícios, principalmente para o Elon Musk. Por quê? Porque o governo Joe Biden estava impondo legislações que estavam desagradando o Vale do Silício, como regulamentação, políticas fiscais, políticas antitrust, leis trabalhistas, políticas contra a formação de grandes oligopólios. E o Vale do Silício não queria isso. Por esse motivo, Musk, sendo a representação do Vale do Silício, entra na campanha de Trump, investe muito recurso e ganha. Por isso Trump venceu. Porque o Vale do Silício, as Big Techs querem usar o governo americano para subjugarem os outros países, interferindo nas soberanias nacionais para conseguir benefícios para a expansão de tecnologia. É isso que aconteceu. Ai, mas vai aumentar a polarização. Pelo amor de Deus. Não vai aumentar a polarização porcaria nenhuma. Porque o Brasil é um país consolidado nesse momento com a polarização. Saiu pesquisa agora do Instituto Atlas que mostra que o Lula tem 46% já consolidado em qualquer cenário. Contra Bolsonaro, contra Marçal, contra Tarcísio. E mostra também que 47% da população brasileira vê o Bolsonaro como positivo, de um modo positivo, e 48% vê o Bolsonaro de modo negativo. E o Tarcísio é praticamente a mesma coisa, a diferença é de 1%. Entre a taxa de aprovação e a taxa de aprovação no Tarcísio. Aí o Leonardo Sakamoto do UOL fala assim, ai, mas por que aconteceu esse resultado? Aconteceu porque o país está polarizado. Nós temos 49% no segundo turno da esquerda, 49% no segundo turno para a direita e 2% em disputa. Então não vai aumentar a polarização. Bolsonaro não vai virar mártir. É uma bobagem isso. Uma grande bobagem. Ai, mas e o projeto do Alexandre de Moraes e a imagem do STF? Primeiro, essa história do projeto dos republicanos lá nos Estados Unidos, que iria colocar sanções contra o Alexandre de Moraes, não é prioridade. A Bela Megali do Globo trouxe essa informação. O que ela falou? Primeiro, o nome do Moraes não está citado no projeto. Ele pode ter servido como inspiração, pelo que um político, um congressista republicano falou. Mas, quando esse projeto foi protocolado, houve uma adesão em massa dos democratas. Não por conta do Alexandre de Moraes, mas porque esse projeto pode dificultar a entrada de lideranças antidemocráticas dentro do país, autoritárias dentro dos Estados Unidos. Então os republicanos aprovaram o projeto. Melhor, os democratas embarcaram no projeto. Só que não é prioridade nesse momento, nem da Câmara, nem do Senado, nem de ninguém lá nos Estados Unidos, aprovar esse projeto. Então não vai haver tramitação. Então achar que vai... Olha, um texto completamente equivocado, um monte de bobagem que o Financial Times falou. Um monte de bobagem. Mas enfim.